Alô, alô, boa noite, boa noite, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Bacana. Legal, cara, bastante gente aí chegando. E queria desejar aí realmente uma boa noite. Queria que você colocasse aqui agora, o seu nome não que já está, eu sempre falo isso, colocar o seu nome, mas na realidade o seu nome já está aí. Só coloca a cidade de onde você veio. Legal? Que aí eu estou vendo aqui, enquanto isso a gente vai ajustando o som, vai ajustando todo aqui o webinar aí, para a gente bater um papo bem bacana hoje. Beleza? Olha só, vai colocando aí a cidade de onde você veio, a cidade de onde você é, na realidade de onde você veio, não, a cidade de onde você é. E se você está me escutando bem, digita o número 1 aí para mim dentro do chat, que eu estou vendo o chat, beleza? Você está me escutando bem? Digita o número 1. Você está vendo que às vezes eu estou olhando aqui, porque aqui é o tema e aqui é a câmera da onde eu estou falando com você. Maravilha? Coloca aí a cidade. Bastante gente digitando o número 1. Pô, que bacana aqui, cara. Bacana mesmo. Beleza? Vocês estão vendo que tem um pessoal nova, tem um cenário meio novo. Legal. Demais, gente. Que bacana. Vai digitando com bastante gente, cara. Muitos lugares. Frank, e aí, Frank, tudo bem? Que legal. Então, vamos só ajustar, enquanto isso a gente já vai falar já o nosso bate-papo de hoje, tá? Tem um convidado de hoje, cara, aí é um barato, né? A gente normalmente, quando você vai digitando aí, vai ajustando, então legal. E a imagem? Se a imagem estiver legal, digita o número 2 para mim. Todo mundo digitando 1 aí, então ali dentro o som tá bom. E se a imagem estiver boa, digita o número 2 para mim. Beleza? E o que é legal é o seguinte, cara, olha só como é que são as coisas, né? O Jean, um amigo aí, um grande amigo meu, que tem muito conhecimento, é o seguinte, e ele não está acostumado no mundo online, né, cara? Ele não vem desse mundo online, ele acaba não tendo a facilidade, talvez, como você que já está acostumado a estar aqui. E aí eu falei, Jean, vamos fazer o teste aí na sua casa, eu te mandando um link, e aí entra nós dois. E aí o seguinte, quando ele foi tentar entrar, eu não sei o que aconteceu, eu não sei se era a internet, no caso dele, eu não sei se era computador, eu não sei o que era. Eu sei que o negócio não entrava, cara. Não entrava de jeito nenhum. Isso, nós estamos falando de meia hora atrás. Meia hora atrás, não entrava de jeito nenhum. Falei, cara, não tem como não passar isso daí, cara. Porque eu vou passar de informação, eu não sei nem falar. Dá um jeito aí. Aí ele, prontamente, estava na casa dele. E o legal para você ver como é que é o comprometimento. Ficou bastante legal aí, cara. Eu vou te explicar por que não deu chat. Tá? Todo mundo digitando 2, beleza. E aí o que acontece? Olha só o que é o comprometimento, às vezes, quando você quer levar uma informação bacana. Rapidamente, você vê, ele agora, quanto tempo tem tua filha? 4 dias. Então, a filha dele tem 4 dias. Jean, a câmera é lá, tá? Você não está acostumado, mas é lá. A filha dele tem 4 dias, cara. 4 dias. Apenas 4 dias. E ele estava no conforto da casa dele. E aí eu falei para ele o seguinte, amigão, eu sei que sua filha tem 4 anos e 4 dias, só que assim, cara, ou eu vou para aí, ou você vem para cá, não sei o que a gente vai fazer. Mas a gente tem que falar com a galera que não tem jeito. Agora a gente tem que dar um jeito de fazer. E aí ele rapidamente falou, não, pode deixar que eu vou até aí no seu escritório, que no seu escritório a gente faz daí. Aí ele saiu da casa dele, ele mora em Santos também, se você sabe ou não, eu moro na cidade de Santos. Aí ele saiu da casa dele, que é um pouco distante de onde eu moro, e veio para o escritório, cara. Então, por aí você vê, realmente, às vezes, o comprometimento que a gente tem para levar um conteúdo bacana, levar informação. Acho que nessas horas que a gente vê o quanto que as pessoas realmente são comprometidas, cara. É bem bacana. E brigadão. Eu já vou apresentar o Jean já aí para vocês. Só estou ajustando tudo. Para quê? Para que a gente fique tranquilo. Depois, quando transcorrer aí dentro do nosso bate-papo de hoje, vou ficar mais de ouvinte, mas a gente vai correr aí no bate-papo. Cara, que legal, cara. Ultrapassamos aí 67 pessoas, que legal. Vou fazer o último teste já, porque algumas pessoas aqui estão colocando alguns números diferentes. Vou fazer o último teste para a gente já começar aí a arrepiar. Maravilha? Olha só, se tiver imagem boa, a imagem, vou colocar o PowerPoint. Vai compartilhar a tela com você. Então, se a imagem não está muito legal, não tem problema, você vai compartilhar a tela e você vai ver o PowerPoint. Então, a minha maior preocupação agora é realmente o som.
tá? O som. Se você aí estiver escutando bem, digita para mim o número 3, que todo mundo digitou o número 2, eu já vi. Digita o número 3. Se a maioria dizer que tá bom, a gente vai seguir a vida aí. Só digita o número 3. Beleza? Enquanto isso, eu vou vendo aqui, falou que o som tá legal, a gente vai vendo. Número 3, número 3, pô, que legal, bacana. Então, o que acontece? Legal, pô, vê uma metralhadora de 3 aqui. O seguinte, o que vai acontecer? O chat ele tá travado, tá? O chat está travado. Wilton, por que o chat está travado? Porque a maioria dos webinários que eu fiz, principalmente quando a gente, olha, nós já estamos aqui com exatamente 77 pessoas ao vivo, o que acontece? Aí começa, principalmente a gente, a turma do bem, de coach, e aí começa a interagir, oi fulano, oi ciclano. E aí eu recebi alguns e-mails, assim, poxa Wilton, às vezes quando você fazia um webinário, o chat estava aberto, muita gente falando, e aí eu pego e fico olhando quem está falando, e às vezes me distrai do que realmente eu queria prestar atenção. Então o que vai acontecer? Vai ter um momento que eu vou abrir o chat, mas dentro, tudo que você escrever aqui no chat, eu vejo. Eu vejo, o Jean vê, a gente vê. Mas você não vê quem está, quem não está. Mas tudo que você escrever, eu estou vendo sem problema nenhum. Maravilha? Então, por esse motivo que hoje, daquele tempo para cá, eu acabo fechando o chat. Porque várias pessoas falaram para mim que a conversa entre as pessoas, apesar de ser legal, ser bacana, mas talvez atrapalhe muito, e até você mesmo. Daí você vê ela falando que você gosta, e aí fulano, como é que tá? Como é que não tá? E aí você perde, talvez, um item do conteúdo que ia fazer toda a diferença para você. Maravilha? Então, vamos lá. Novamente, aí, agradecendo a sua presença. Cara, hoje, terça-feira, aí, às 20 horas. Com certeza, se você está aqui, você quer ver alguma coisa diferente, você quer receber nosso conteúdo, para, inclusive, alavancar o seu negócio de coaching de uma maneira. O porquê que eu resolvi fazer esse tema diferente, que talvez... Porque eu, particularmente, o Wilton, o que aconteceu? Em 2013, viver só de coach, quando eu resolvi falar assim, cara, basta, tirei tirei o uniforme de CLT e resolvi só trabalhar com coach. Eu não tinha noção de nada de parte financeira, de imposto, de tributo, de fisco, e não sei mais o quê. E o Jean vai falar, eu não tinha noção disso. E a minha preocupação era, cara, eu quero vender o processo de coaching, quero que o cara me pague, vende o processo de coaching, atendo o cliente, e o cara me paga, e isso foi se rolando, foi acontecendo. Ainda bem não, né? Quer dizer, tem um lado bom e um lado ruim. Eu só fiquei sabendo depois da encrenca que eu estava me metendo, quando aconteceu o seguinte, uma vez eu conversando com uma pessoa, ele falou assim para mim, cara, como é que você emite nota? Como é que você faz isso? Faz aquilo outro? Aí eu falei, cara, mas não faço nada disso, não. Ah, não faz? Não, não faço. Ah, mas como é que você tributa? Se é isso e aquilo? Eu falei, cara, não sei nada disso. Ele falou, olha, vai lá, converse com alguém que conhece desse assunto, que você vai verificar, primeiro, o quanto de dinheiro que você está perdendo. E segundo, a encrenca que você pode estar se metendo lá na frente. Aí eu falei, caramba, é mesmo? Isso me saltou os olhos. E eu fui atrás para saber. Eu conheço o Jean há um bom tempo, e pela trajetória eu sabia que ele era dessa área, eu falei, vamos lá, cara, vamos conversar. Eu comecei a bater um papo com ele sobre a minha situação, sobre o meu trabalho. E aí ele falou, cara, é o seguinte, vamos mexer nisso aqui, vamos começar a dar uma controlada nisso, vamos regularizar isso, porque senão, ele começou a me mostrar, o senão era forte, porque ele começou a me mostrar o que iria acontecer comigo se eu continuasse daquela maneira. E aí eu fiquei assustado com aquilo. E a partir de lá, eu comecei a trabalhar de uma forma mais correta. E diante disso, a gente pensando, hoje, eu ajudo coaches a construir um coaching grupo bacana, onde as pessoas impactam mais pessoas e vivem sua missão de vida intensamente. E no coaching grupo, eu acho que, é só para coaching grupo, Wilton? Não, é para coach. Mas quem utiliza o modalidade coaching grupo, quem quer utilizar, ele potencializa muito mais os resultados financeiros. Então, cara, rapidamente para você chegar na situação que começa a ficar preocupante. E se eu não te mostrar isso hoje, para te preocupar, às vezes você preocupar na frente. Às vezes, nunca é tarde. Mas, às vezes, você pode mexer antes, para que vai deixar esperar estourar uma bomba aí na sua mão. Beleza? Então, para isso, ele vai se apresentar. Então, assim, conheço o Jean há um bom tempo, tem uma vasta aí, experiência na área financeira.
E então, eu queria ir te apresentar aí, já conhece? Não, ele está aqui do meu lado, ele vai para cá, vem do ladinho aqui. Então, eu trouxe ele para cá, já falei para você que na casa dele, ele veio, estava na casa dele, mas ele para cá. Dá um alô para a galera aí. Pessoal, boa noite. Meu nome é Jean Oliveira. De fato, como o Wilton mencionou, né, eu ia participar da minha casa, porque minha filha nasceu na sexta-feira à noite, né? E, então, já viu, chegamos do hospital para casa ontem. Então, ontem foi a primeira noite que ela passou em casa. Então, quem é pai sabe que geralmente mal se dorme, né? E a gente também quer ficar perto para poder dar um apoio. Então, eu ia fazer de casa. Mas como nós tivemos problema de infra, eu não conseguia acessar, então, por responsabilidade, até por dividir conhecimento, porque eu gosto muito de dividir o conhecimento que eu tenho, né? Eu gosto de propagar informações. Então, eu comuniquei o Wilton que eu estava com esse problema e falei assim, então, vem para cá, não vamos deixar de fazer por causa disso. Aí eu vim aqui para o escritório dele, para a gente poder fazer. E eu não sei se ele, daqui a pouco, ele deve estar compartilhando a tela, mas assim, a ideia de hoje, como ele explicou, né, surgiu da experiência, creio que dele, principalmente, né, mas dele também verificar que tem muito coach que hoje está passando o que ele passou no passado, né, que era o quê? O fato de, num primeiro momento, só se preocupar em se estabelecer um negócio, né, e só que deixando um pouco de lado as questões que, apesar de aparentemente não ter nenhuma importância na primeira fase de quem está começando, na realidade o contrário, é ela que pode ser o calcanhar de Aquiles, né? Então, ele demorou um pouco para chegar a essa, e quando ele chegou, durante as andanças, né, de pessoas da área que já estava também estabelecido e legalizado, ele me procurou. Porque, na realidade, ele já foi meu coach, né? Esqueci de falar isso. Em 2008, eu comecei a fazer um processo de coach em 2008, numa época que as pessoas mal falavam em coach, né? E ele me ajudou bastante. Era um período que eu estava na ONU e eu queria mudar algumas coisas da minha carreira e ele foi fundamental naquela época. Naquela época ele atendia pessoa de coach pessoal, né? Não sei como é que é. E aí, a gente vem mantendo contato foi fortalecendo. De vez em quando a gente troca algumas informações e durante nossas conversas ele falou que estava um pouco preocupado, porque ele conversando com uma pessoa que tinha mais experiência com ele do que ele de coach no aspecto de estar com a empresa aberta, né, que já tinha uma empresa aberta há mais tempo que ele, e a pessoa estava fazendo perguntas para ele que ele não fazia nem ideia. Ele sabia, né, como todos vocês imaginam saber, que existem questões de imposto, de abertura de empresa, mas ele se colocava fora da caixinha, né? Tipo, isso aqui não é para mim, isso aí é para os outros. E aí um dia ele acordou e percebeu, não, calma aí. Processo de coaching é negócio. Então, eu estou em uma situação regular, irregular, pô, já explica para mim. Então, ele queria passar, a gente conversando, né, dos últimos, de mais ou menos umas 2 semanas para cá, ele falou assim, olha, já, eu estou com um grupo e eu queria dividir essa informação para levar essa experiência que eu tive para eles, para não deixar acontecer com eles o que aconteceu comigo, que eu levei bastante tempo para tomar uma ação. Então, ele já galgou o caminho das pedras para vocês, né? Então, ele me trouxe aqui para isso. Então, beleza, galera. Vou dividir aqui a tela com vocês. Tô bacana. Vamos que vamos. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho aí que eu já vou aqui dividir. Aí, espera só um pouquinho. Aqui. Pronto. Dá uma ajuda para mim. Se vocês estão vendo aí o slide, digita um aí para mim, fazendo um favor, só para ver que está tudo certinho, e a gente já começa. Digita o número 1 aí para mim, só para eu checar que você está vendo o slide certinho. E maravilha, maravilha, maravilha. Então, por ver uma metralhadora aqui. Seguinte, a partir de agora, o Jean que vai falar, beleza? Então, algumas coisas, vocês vão perceber o seguinte. O que eu combinei com ele, tá? O que eu combinei com ele para você ficar ciente disso? E, às vezes, não achar que eu estou me intrometendo na palestra dele.
o Jean, ele não é do nosso mundo de coach. Ele não está nesse mundo. Então, algumas coisas ele vai falar e eu combinei com ele o seguinte: se eu perceber que talvez ele está falando um termo técnico que você, do outro lado, que eu imagino, que como eu um dia nunca imaginei falar, eu combinei com ele, por favor, interromper e falar, já, o que significa isso? Então, quando eu falar isso, é porque eu percebi que talvez ele não falou dessa situação para o mundo do coach, e eu um dia não sabia, e eu quero, de repente, ajudar, porque muitos de vocês podem saber, como muitos também não. Então, tem hora que eu vou interromper, porque eu vou pedir para ele explicar melhor aquilo, para ficar um melhor entendimento. Bacana? Então, Jean, tudo contigo agora. Repita aí. E... Opa, então, vamos lá. Só apertando aqui, ó, que ele vai passando. Então tá bom. Com base no que o meu amigo Wilton acabou de explicar, né? De vez em quando ele não vai me interromper, não, ele vai me ajudar, né? Ele vai me ajudar, porque eu estou muito habituado a lidar com o público corporativo. Eu imagino que no meio de vocês deve ter muitas pessoas que vieram do mundo corporativo, né? Mas eu estou acostumado a treinamento palestrar internamente para pessoas que entendem o que eu falo, eu não preciso me explicar tanto. E eu sei que, às vezes, no meio de vocês, vai ter pessoas que vão saber exatamente do que eu estou falando, como algumas vezes pode não ter muita familiaridade. Aí o Wilton, ele vai me ajudar na realidade, ele não vai me interromper, tá? É um combinado que nós temos aqui. Então, vamos lá. Como parar de perder dinheiro recebendo seus processos de coaching como pessoa física? O que é o caso aqui? É percebido, né? Nós percebemos que existem muitos profissionais na área de coaching que, como eu disse lá no início, quando eu apresentei, que acaba trabalhando especificamente na parte do negócio em si, que é a parte operacional, né? Então, com isso, acaba deixando um pouco de lado a questão do reflexo do que aquilo representa como ganhos ou perdas de dinheiro, né, dentro do negócio. Então, isso acontece muito com a pessoa que trabalha com CPF, né, na realidade, diretamente a pessoa que ela só trabalha com CPF dela. Então, nós vamos falar um pouco desse negócio, quanto que ele perde, o que ele está perdendo em dinheiro, da maneira que ele está trabalhando os processos de coaching dele. Então, para quem que é essa aula, na realidade? Ela é para você, que é coach, né? A gente elaborou, eu e minha equipe, nós elaboramos essa aula de maneira a atender especificamente o pessoal do coaching que está habituado a trabalhar somente com o seu CPF. Então, percebam que eu menciono aqui informalidade. E o que é essa informalidade? São pessoas que, na realidade, trabalham somente com sua conta corrente, recebem, né, seus negócios nas suas contas, mas não se atentou a se formalizar no aspecto de personalidade jurídica, né, para uma empresa, ou se cadastrar em órgãos federais, em autarquias, para ficar de uma maneira mais sustentável no aspecto legal, né? Também para aqueles cursos que não mencionam seus custos, que são só seus gastos, suas despesas. Isso é muito comum, tá? Né? Tanto para cursos como em outras vertentes também, mas é muito comum mesmo os cursos. As pessoas vão gastando, mas ela não tem certeza porque ela não controla, então ela não mensura de fato quanto está gastando, né? E ela também para aqueles cursos que estão perdendo dinheiro e que é o que acontece, assim, principalmente, que não faz a menor ideia, né? Tipo, tá perdendo dinheiro e ela nem sabe que ela tá perdendo dinheiro, né? Por conta de estar nessa maneira aí de trabalhar somente com CPF. E para os coaches, obviamente, que estão pagando, por conta disso, um valor muito mais caro de imposto para o fisco. O que é o fisco? Vocês vão ver muito o termo fisco aí no meio dessa apresentação. Alguns já sabem, né? Mas, assim, para quem não sabe, o fisco, ele é a Receita, a Secretaria da Receita, né, do município, ou do Estado, ou a Receita Federal. No caso de vocês, que usualmente prestam serviço, é o do município e o Receita Federal. É quem cobra o imposto, tá? Então, o fisco é aquele que cobra o imposto, tá bom? E para aqueles coaches que alcançam bons resultados de venda, mas estão sempre sem dinheiro. Ah, já, mas
Isso acontece bastante. E vocês vão perceber mais na frente o porquê que isso acontece. A pessoa vende bastante, tá vendo, tá vendendo, aí eu já escutei isso, dinheiro, pô, vendo pra caramba, mas eu não vejo meu dinheiro. A pessoa também, tá bom? Então, quais são as metas para vocês? Imagina, as metas para vocês para hoje, né? Com isso, obviamente, pagar menos imposto fisco e, consequentemente, aumentar seus lucros, né? Porque a gente, quando faz negócio, a gente faz negócio por prazer, mas tem que ter um lucro, né? Porque senão o negócio não se sustenta e o nosso prazer de fazer aquele negócio, ele acaba ficando inviável, né? E como não fazer parte da média, da infeliz realidade, né, das 158 mil pessoas que fracassam com seus negócios ainda no primeiro ano no Brasil, né? É um número muito grande, né, gente? E isso está ligado diretamente ao despreparo, tá? Geralmente a pessoa começa a trabalhar e ela não tem o mínimo de estrutura organizacional. E quando eu falo mínimo, não precisa ter vários funcionários, não. É de controle mesmo, de como fazer as coisas, como é que está o financeiro. Então, é um número muito alto no Brasil. A mesma velocidade que você abre negócio aqui, também se fecha dentro do primeiro ano. E quase todos os casos é por despreparo. Tá? Então, a nossa meta de Volkswagen é não fazer parte dessa média, né? Vamos fazer parte das exceções, né? A gente sai desses 158 mil. E, claro, tornar o seu negócio de coaching financeiramente sustentável, que é o quê? De longo prazo, né? Porque todo negócio, quando a gente inicia um negócio, ele é um projeto de vida, né? O trabalho de coaching de vocês é um projeto de vida, né? E, então, tem que ser para todo mundo pensa a longo prazo. Então, financeiramente, ele tem que acompanhar os ideais de longo prazo, né? Então, tem que se tornar sustentável para isso. E aqui eu estou explicando aqui que perguntas e respostas eu vou deixar para o final do encontro, tá bom? Eu vou deixar aberto para perguntas e respostas. Então, vou pedir para vocês aguardarem até o final, porque, assim, pelo que a gente vai estar passando de informação, eu tenho certeza que vai valer muito a pena, né? Então, se quiser, podem ir já escrevendo, deixando suas perguntas, né? E lá no final a gente trata delas, tá ok? Deixa eu seguir aqui. 3 motivos. Por que essa aula é diferente? Bom, você vai aprender, a primeira coisa, né? Você aprenderá a parar de perder dinheiro com impostos devidos. Isto é, você vai aprender a parar de pagar imposto que, na realidade, por estar atrapalhando somente o CPF, você poderia não estar pagando, né? nem deveria estar pagando. Você aprenderá o quê? A tomar as suas decisões, já sabendo que quando você toma uma decisão, como você já tem conhecimento, então você já sabe que você está economizando. A sua decisão automaticamente vai economizar o seu caixa com impostos, né? Então você sabe que você não vai tomar uma decisão errada porque você sabe que tem um reflexo. Porque toda decisão, ela repercute no financeiro, toda, tá? Toda. Quem vende, quem compra, toda. Então, você tomar uma decisão, vai refletir no dinheiro. E quem tem informação, o poder da informação, obviamente, vai tomar uma decisão melhor, né? Para pagar menos imposto. E, ao final, você saberá qual o caminho mais rentável para você, né? O seu negócio de coaching. Porque nós vamos apresentar alguns pequenos panoramas e você vai aprender a identificar qual o seu caminho, o que você vai ter que fazer que vai se tornar mais rentável para o seu negócio de coaching. Ok? E aqui, eu gosto muito de utilizar essa afirmação, né, o fracasso alguns poucos erros de julgamento repetidos todos os dias, e o sucesso, algumas simples disciplinas praticadas todos os dias. Então, isso é a maior verdade. Eu não vou nem ficar muito falando a respeito disso, porque eu creio que vocês até sabem mais disso do que eu, né, pela própria profissão de vocês, escolhida. Quem sou eu? Aqui dá uma apresentação rápida, né? Eu, como empresário, onde eu trabalho com consultoria de negócios, também já fui CEO de empresa de tecnologia. Mas, na realidade, assim, apesar de estar minha descrição aqui, né? Inclusive mencionando a época que eu participei como
como gerente de projetos da ONU aqui no Brasil, né? A ONU, aquela ONU mesmo, tá? Que fica lá nos Estados Unidos, eles têm projetos gigantescos no Brasil, e eu já fiz parte da área de gerenciamento e controladoria de um dos maiores projetos da ONU aqui do mundo, para um determinado setor, né? E era aplicado aqui no Brasil. Foi nessa época que eu comecei o processo de horticultura, inclusive. A OEI também é uma entidade parecida com a ONU, só que é para países ibero-americanos, né? E também já tive experiência como executivo de multinacional, perito assistencial de contabilidade, de auditoria interna, e já utilizei, né? Fiz formação de líder coach, mas óbvio que não foi para trabalhar, foi para utilizar nos meus gerenciamentos, né? E formação de auditoria de 19.000. Ah, mas eu estou aqui para falar tudo isso daqui? Não, eu não estou aqui para falar disso. Eu estou aqui, na realidade, para falar o que importa aqui no nosso encontro, né? Eu vim aqui, na realidade, para falar de que maneira eu posso te ajudar, né? Essa é a finalidade aqui. E aqui eu sigo. Por que sair da informalidade, né? Então, vamos utilizar alguns casos aqui, tá? Para vocês que trabalham como pessoa física, eu criei aqui o Joãozinho, né? Que é só para dar um nome para a gente ter uma referência, né? Então, vamos lá. O Joãozinho, ele costuma fazer uma média de vendas de processos de coaching. Usualmente, ele fatura uns 3.000, tá? Porque a gente considera que ele vende os 3 processos a 2.000 cada, então ele tem uma média aí mensal de 6.000 de venda de faturamento mês, com o CPF dele, tá? Então, ele vai lá, ele não está cadastrado em lugar nenhum. Ele só vai lá, pega o CPF dele, fecha o negócio, fecha os processos dele, numa média de 6.000 mês, tá? Juntando todos os processos dele. O que acontece com o Joãozinho? Quando ele faz essa venda, ele já começa que, por estar na condição de CPF, né, de PPF, ele quer dizer pessoa física, tá? Ele vai ter que pagar aquela famosa tabela do imposto de renda, né, que tem os percentuais. E no caso do valor de 6.000, ele chega no limite máximo da tabela lá, que é de 27,5%, né, a tabela de por estar como pessoa física. Então, quem é pessoa física tem todos os rendimentos, tem que pagar lá com base nas tabelas de imposto de renda e de INSS. Então, ele vai pagar, já está pagando o IR mais caro, tá? Faturando 6.000 mês, na média. Então, como eu estou utilizando o valor de 6.000, então, dos 6.000, ele já vai ter que pagar R$ 623,65 de IR, né? Então, olha o valor, né? Eu já acho caro, né? Um custo caro. Mas o Joãozinho, ele não sabe que quando ele trabalha com pessoa física, ele não foi lá na prefeitura se cadastrar como autônomo, né? E mesmo para aqueles que já se cadastraram, continua tendo custo, tá? A diferença é quando há ou não multa ou algo nesse sentido. Mas ele também deveria estar cadastrado na prefeitura. Então, se ele não está pagando, ele já tem dívida com a prefeitura. Porque não se pode fazer atividade como pessoa física sem estar devidamente registrado na prefeitura, mesmo como pessoa física. Então, o Joãozinho, além do IR de R$ 623, ele tem a dívida com a prefeitura. Eu coloquei o valor de R$ 380, porque como nós estamos em Santos, isso varia muito de prefeitura para prefeitura, tá? Então, é a média mensal de quem tem um custo com a prefeitura, tá? Juntando ISS, que é o imposto sobre serviço, e a taxa de licença. Mas varia muito de prefeitura para prefeitura, tá? E lógico que esse valor eu estou considerando sem multa e juros. Por quê? Porque quem teve o cuidado de, mesmo com o CPF, lá na prefeitura, fazer o registro como autônomo, ele já paga isso, né? Mas a maioria nem esse cuidado teve. Então, ele não sabe, mas ele já tem essa dívida. E eu falo sem multa, sem juros, porque quando a prefeitura cobra, ela vai cobrar vai colocar os juros e multa ainda por cima. Fora o auto de infração, né? O auto de infração é um processinho que eles abrem um processo de multa só pelo fato de eu ter se cadastrado e ter pago imposto, fora os impostos. E essa pessoa aí, o Joãozinho, também tem um custo de INSS, de contribuinte individual, de 20%.
que, como é 6 mil, então ele paga o teto, que é R$ 1.037,96, tá? É na tabela de contribuinte individual. Tem que pagar 20% por estar atuando com o CPF, como pessoa física. Então, olha aí, o Joãozinho, 6 mil mês, 620 está pagando IR, já tem uma dívida com a prefeitura que nem imaginar que ele tinha, e o INSS, que muitas vezes também não é pago. Então, olha a situação do Joãozinho. Ele trabalha com CPF, vende mais ou menos 6 mil por mês, ele já tem impostos por mês aí, ao valor de R$ 2.041,61, que ao final de 12 meses, no final do ano, já vai gerar R$ 24.499,32, quer dizer, R$ 24.500 em impostos. Olha a carga tributária disso, né? Quer dizer, o Joãozinho vendeu 6 mil e, na realidade, 2.041, fora multas e juros, já ficou fisco, porque ele está vendendo com CPF somente, só está utilizando o CPF dele. E ao final do ano dá R$ 24.500 só de imposto. Existem muitos brasileiros que não ganham isso. E é o que o Joãozinho está pagando de imposto, por estar atuando somente com o CPF. Ô, Gerardo, só perguntando agora, como que... eu vou falar porque eu já tive nessa situação, e talvez alguém no coach que está aqui vendo a gente está nessa situação. Tá, eu vendo o meu processo de coach. Como que a prefeitura vai saber que eu estou vendendo o CPF? Como é que eu estou vendendo e está entrando na minha conta? Qual é o momento que talvez eu vou ter que pagar isso se agora no mês a mês eu não estou pagando? E como que a prefeitura vai saber que eu estou vendendo o processo de coach? Sim, bem abordado. A prefeitura, ela não tem um sistema de rastreamento, né, para verificar o CPF da pessoa, se está vendendo ou deixando vender. Então, no fundo, ela não acompanha dessa maneira. Geralmente, como é que a prefeitura atua? Um profissional, às vezes, pode ter porque é comum de quem fecha negócio, né, quem vende processo. Tá na chuva para se molhar, né? Então, às vezes, a gente vende alguma coisa e não pode ter... Às vezes, alguém pode não estar satisfeito com o nosso negócio. E ela se sentir prejudicada e fazer algum tipo de reclamação, né? E quando ela faz esse tipo de reclamação, se abrir uma reclamação legal, independente aí se é através de advogado, se ela vai em algum PROCON da vida, alguma coisa nesse sentido, quando ela abrir essa reclamação, aí é que começa o problema, porque eles vão atrás do profissional. E quando eles forem atrás do profissional de coach, eles vão pedir para ele, a primeira coisa que eles vão pedir são os documentos de habilitação para ele estar exercendo atividade. Aí, obviamente, o coach apresenta os cursos dele de preparação, do que fez lá, que está habituado, tal. Aí eles vão perguntar, eu quero saber da taxa de licença, quero saber do CPF, eu quero saber se você é CPF no mínimo, como é que você está na prefeitura, e é aí que começam os problemas, que aí a prefeitura fica sabendo. Por quê? Porque não há previsão neste país, previsão legal, que qualquer que seja a atividade, não importa qual seja a atividade de serviço ou de venda, que possa fazer sem ter uma licença da prefeitura para executar aquela atividade. Tá? Então, é assim que ela fica sabendo. Ela não vai buscar no momento que está fazendo negócio, mas numa primeira reclamação, ela fica sabendo, e é aí que vem a parte mais triste, né? Que ela não vai te cobrar, ela não vai buscar cobrar de você só o de agora. Ela vai atrás de você, ela vai procurar saber desde quando você começou lá atrás, as evidências de quando você iniciou, e ela vai te cobrar desde lá. Tá? E quando cobrar, aí a palavra é grande. Ok? Então vamos lá, eu vou prosseguir aqui. Então eu falei do Joãozinho trabalhando com CPF, certo? Então, uma forma de fazer negócio somente com CPF. Então, existe uma situação da qual é muito conhecida do brasileiro, que é o MEI, né? É conhecido no sentido de conhecer o nome, né? Muitas vezes a pessoa não sabe nem direito o que é o conceito do MEI, como é que funciona, mas todo mundo já ouviu falar no MEI. Então, alguém que não vai ser o Joãozinho, eu vou explicar o que não vai ser o Joãozinho, ele vai querer fazer uma formalização, assim, olha, eu não quero trabalhar com CPF, não, porque eu estou pagando o IR muito alto, além dessas complicações todas, né, que eu estou tendo aí. Então, vou formalizar. Então, ele vai verificar, vai dizer, existe o MEI, né, que é o microempreendedor individual, tá? Eu não vou utilizar o Joãozinho aqui no MEI, porque como o Joãozinho fatura 6 mil mês, né, que eu coloquei de exemplo 6 mil mês, ele vai estourar aqui
um limite do MEI, então ele não se encaixa aqui. Mas vamos dizer que dentre vocês existem pessoas que falam assim, olha, hoje eu faturo abaixo de 5 mil por mês, então cedo não vou passar disso. Então vamos dizer que hajam esses casos. Então esses casos eles podem se formalizar como MEI. Tá? Então é um limite, eu coloquei aqui o limite de 5 mil mês para a gente usar como base de informação. Então está limitado aí no máximo a quem vende a 5 mil reais por mês, ok? O que a pessoa do MEI ele tem como custo? A pessoa que vende aí perto de 5 mil reais, vamos trabalhar com esse valor. Ele tem uma guia do MEI mensal, chama DAS, né? Mas eu vou explicar para vocês aqui que a guia que é do quem trabalha com MEI. De R$ 49,00, tá? Esse valor é fixo. Então, o profissional do MEI só paga isso. Então, ele paga essa guia de R$ 49,00. Ele paga, tem o INSS do mês para aposentadoria. Tá? E tem gente que já obteve alguma informação do MEI para falar assim, Jean, mas quando eu pago a guia do MEI, tem uma pequena cota que é para o INSS já dentro dos R$ 49,00. Sim, mas esse valor, essa pequena cota, ela não serve para aposentadoria. Então, óbvio que a pessoa, quando paga o INSS, o principal, aqui no Brasil, o foco do profissional é a aposentadoria, certo? Então, ele tem que pagar a diferença desse valorzinho que está dentro lá da guia do mês dos R$ 49,00 para atingir lá a cota para ter a aposentadoria. Eu utilizei o valor de R$ 132,00, considerando que a pessoa vai recolher para receber lá no final um salário mínimo, senão o valor é maior, tá? Então, ele vai pagar os R$ 49,00, vai pagar a diferença de INSS para ter efeito de aposentadoria de R$ 132,00 e ainda tem que pagar o imposto de renda. Só que o imposto de renda do MEI, ele é diferente do imposto de renda para quem trabalha no CPF, tá? Tem um certo benefício aí. Por quê? Porque ele não vai direto do valor da renda lá, né? Do valor de R$ 5.000. O que ele fala? O MEI ele fala assim, olha, você vai pagar imposto de renda para mim. Só que, desses 5 mil, 32% desse valor, ele é isento, não precisa tributar, você vai me tributar o resto, tá ok? E esse resto aí, dos 5 mil, são R$ 3.400. Então, dos 5 mil, R$ 3.400 é que se tributa. E qual que é o percentual? É de 15%. Então, ele vai ter, quem vende até R$ 5.000 por mês e pretende se formalizar através do MEI, né, que é o primeiro passo, né, a primeira maneira de formalização, ele vai ter esses custos de 49, 132 e 510, que representa no mês R$ 691, e ao ano, 8.292. Quer dizer, é um custo já muito baixo. Imagina uma pessoa 5 mil por mês com CPF, daria um valor muito maior, e tá aqui, bacana, R$ 691 e 8.292 no ano. Então, já reduziu bastante o custo, ok? Mas reduziu bastante o custo perante o CPF. Lá, exatamente. Então, se o cara fizer o MEI, ele já vai pagar muito menor, porque aqui no imposto MEI já dá 2 mil e alguma coisa. Exatamente. Tá? Tudo bem que eu trabalhei com 5 mil aqui, e lá no Joãozinho eu utilizei o valor de 6 mil, mas aí a reduzir, os valores não seriam tão diferentes assim. Seriam valores altos só para ele estar trabalhando com o CPF. Então, isso quer dizer, só para eu entender, já. Isso quer dizer o seguinte: se eu estou falando, vou falar de mim, o Wilton, tá? Eu sou o Wilton, sou um coach hoje que até 5 mil mês, ou no meu montante vai até 5 mil no ano. Se eu abrir MEI, já economizo muito dinheiro. Muito dinheiro, perto eu deixar no CPF, que talvez eu acho que isso está me entendendo. Porque normalmente o que eu percebo, já, o que eu percebo? Quando a pessoa ele põe na cabeça em formalizar, ele começa já a criar um monstro assim na cabeça dele, no sentido, caramba, tem que pagar isso, é imposto, não sei o quê. E talvez ele não entende que talvez o MEI, que é o microempreendedor individual, é um negócio tão simples de fazer hoje, né? Você entra no site lá, você não precisa nem de computador. Você faz tal e você já paga e já está indo lá. Já não tem problema nenhum, né? Beleza, e o MEI é legal e não precisa nem de contador, tá? Diferente de uma empresa, né? O MEI não precisa. O MEI é a própria pessoa, tá? Então, já vê a redução de custo. Cara, tem algumas perguntas chegando aqui, e perguntas interessantes. Quem fez o Marconi, quem fez Jeane, Lijane, Maurício, Marcela, Ricardo.
Cara, faz o seguinte, guarda essas perguntas, anota aí, que daí a gente vai responder tudo no final, bacana? Então, bora. Beleza? Guarda todas essas perguntas. São perguntas importantes aqui que eu vi. Deixa para o final essas perguntas, mas anota, hein? Vamos lá, Jean. Vamos lá. Continuando aqui, o MEI, precisa ficar claro, tá? Que por força de legislação, o faturamento anual, se for superior aos 60 mil, que é o limite do MEI, ele obrigatoriamente tem que passar a ser pessoa jurídica, e no qual ele vai recolher os impostos do Simples Nacional, que depois eu vou explicar na sequência o que é o Simples Nacional, tá ok? Mas tem que lembrar disso, o limite do mês é 60 mil ano. Se no decorrer do ano, seja qual for o mês, somar de janeiro, digamos que a pessoa vendeu um valor em janeiro, 5 mil, fevereiro, 5 mil, chegou em março, ele vendeu 55 mil, ele já estourou e ele já deixa de ser MEI obrigatoriamente, tá? Então, vamos lá. Próximo passo, né? Bom, vamos lá. Eu era do MEI e tal, só que eu percebi que, na realidade, eu faturo mais que 5 mil, né? Eu faturo mais. Eu faturo mais do que 5 mil mês. Quer dizer, eu faturo mais do que 60 mil por ano, só que eu faturo menos do que 70 mil. Quer dizer, eu faturo entre 60 e 70 mil. Então, ele vai formalizar uma pessoa jurídica. O que é isso? É abrir uma empresa. Ok? Isso, por que eu coloquei faturamento entre 60 mil e 70 mil ou adoção facultativa? É uma pessoa que fatura acima de 60 mil, mas está dentro dessa faixa aí, até os 70 mil, ele pode abrir o MEI e ficar esperando estourar para depois transformar em pessoa jurídica, né? Ou ele já pode, adoção facultativa, porque ele já pode, se ele quiser, direto abrir uma pessoa jurídica. Ok? Então, por isso que está a adoção facultativa. Então, eu vou utilizar aqui um valor que está entre as faixas, né, valor médio de vendas, que está entre as faixas dos 50 mil, dos 60 mil e 1 centavo até 70 mil reais, né? Ok? Então, para trabalhar com um número arredondado, né? Deixa eu voltar aqui. Isso aqui, né? Isso. Para quem fatura entre média de 50 mil a 50.833,33 centavos mês. Esse é o cara. Por que eu estou colocando essas informações? Vocês vão entender agora. Tá? Uma pessoa que fatura entre 60 mil reais e 70 mil reais e estava cadastrado no MEI, né? Ele estourou aí, mas ele está no valor de 60, 70 mil, o que ele vai fazer? Automaticamente, ele vai ter que abrir um processo para transformar o MEI dele em pessoa jurídica. Só que o resto do ano, ele vai pagar uma taxa de imposto que é do Simples. Muito aqui já devem ter escutado falar do Simples Nacional. O Simples Nacional é uma maneira de pagar tributação para o fisco, tá? E quem está nessa faixa entre 60 e 70 mil, ele utiliza a faixa de 4% sobre o valor. Como a gente usou o valor teto lá, então ele vai pagar um imposto de R$ 233,33, vai pagar a taxa de licença, né? E isso varia conforme a prefeitura, os R$ 81 reais, porque é a média aqui na cidade de Santos, e vai pagar o INSS sobre o Prolabore, porque tem que declarar Prolabore exclusivamente só para pagar o INSS do dono da empresa, né? O Prolabore, para quem não sabe, seria o salário que é para efeito de tributação, né, para pagar imposto, do sócio da empresa, do administrador, tá? Que no caso aqui é o coach. Que no caso é o coach. Você vai abrir uma empresa... Prolabore é mesmo que eu posso entender. Se eu sou coach, Prolabore seria o meu salário. O seu salário, O funcionário tem um salário lá, o limite do salário, do sócio, o dono da empresa... Não, mas eu não preciso ter funcionário. Não, tá. Não. Vai recolher o INSS dele. Esse valor de 86,68 é o valor sobre para efeito de aposentadoria, né? Com base no salário mínimo. Aí vai variar, vai aumentar conforme a decisão do coach, né? Então, significa que ele vai ter um custo por mês
de R$ 401,01 de impostos, somando tudo. Ele tem uma empresa, ele estava no MEI, aí ele estourou, mas ele ainda está na faixa, ainda está abaixo de 70 mil. Qual vai ser o custo dele? Formalizado, estou formalizado, mas qual vai ser o meu custo? R$ 401,01, tá? De imposto. E no ano vai dar os 4.812,12 centavos. Em cima daquele faturamento. Em cima daquele faturamento limite lá de 70 mil ano. Tá? Então, quer dizer, eu aumentei o meu faturamento, estou legalizado, sim, e estou pagando muito menos imposto que se eu tivesse no CPF. Exatamente. Muito menos, né? Porque no mensal lá deu R$2.400. Isso. Vamos arredondar, lá deu R$2.400. Isso. Tá. Aqui nessa situação eu não posso ser meio, porque eu já ultrapassei na faixa. Isso. 60 mil. Isso. Pô, já vou. Tá. E ao invés de pagar R$24.500 por ano de imposto, vou pagar R$4.000, né? Então, tem uma economia de R$20 mil aí, né? Olha, já deixou de perder R$20 mil por estar pagando imposto indevidamente só porque está trabalhando com CPF, né? Então, vamos só para vocês terem uma ideia, para você que está aí assistindo, quando eu acordei, na realidade, né, quando falaram para mim, eu estava numa situação mais ou menos parecida isso aí, eu já tinha ultrapassado a condição, eu já tinha passado a condição de ser MEI. E não estava faturando alto, não, mas já tinha passado a condição de ser MEI. E quando eu verifiquei, só que assim, já tinha se passado alguns bons meses já por aí para frente. Quando eu acordei, quando falaram para mim que eu fui atrás, eu tive que fazer todo o processo, tipo uma engenharia reversa. Tudo que foi para trás para estar normalizado. Agora eu fico imaginando, às vezes, as pessoas ficam, sei lá, 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, mesmo que falem assim, cara, mas eu tô legal, eu sou funcionário de empresa e eu utilizo o coach como uma renda paralela, então eu estou tocando. Então a gente tem que ficar muito preocupado, porque às vezes depois a bomba estoura lá na frente, né? Mas continua aí, já. Vamos lá. Então, para pessoas que faturam até 70 mil ano, entre 60 e 70 mil, ele vai pagar uma faixa no Simples de 4%. Aí nós vamos entrar agora, no caso, das pessoas, que é o caso que o Vitor mencionou agora. Para quem passa os 70 mil, né? Então, quem passa 70 mil também vai abrir a empresa, né? Aí vamos voltar lá ao Joãozinho. Que o Joãozinho, lembra do Joãozinho lá no CPF, tudo que ele faturava? 6 mil por mês. O Joãozinho, por faturar 6 mil por mês, ele não pode ser MEI, né? Ele já tem que abrir uma empresa direto. Ele tem que formalizar abrindo empresa. Não vai passar nem pelo processo de cadastrar como MEI. Então, quando ele for abrir a empresa, ele vai verificar lá que... Só um instantinho. Que ele vai fazer o quê? Bom, a primeira coisa que ele vai fazer, quando for fazer a formalização dele, quanto que ele pagou, né, para saber qual o percentual de Simples, lá na tabela do Simples Nacional, que vai ser aplicado para a empresa, para as atividades de coach. Tá? Então, existe uma tabela progressiva, conforme o faturamento anual. Então, para os coaches que vendem até 180 mil por ano, ele paga sempre, aplica 6% de imposto. Tá? E se alguém vender, se passar um valor acumulado por ano acima de 180 mil, nós temos que olhar lá na tabela, porque tem que ver qual que é o próximo percentual a ser utilizado, né? Porque são várias faixas de faturamento, tá, ok? Então, vamos utilizar aqui a primeira faixa, porque o Joãozinho, ele vende 6 mil por mês. Então, é 6% para ele. Então, ele vende 6 mil, então ele vai utilizar o quê? Ele vai pagar uma taxa do imposto federal de R$360, vai pagar a taxa de licença e o mesmo INSS que quem fatura e paga aqueles 4% também, que é 86,68 do prolabore, considerando que a pessoa quer recolher somente sobre o salário mínimo. Tá ok? Se quiser repetir, se a pessoa quiser pagar mais do que um salário mínimo para poder se aposentar com mais do salário mínimo, eu quero me aposentar, né? Geralmente quem fecha negócio não pensa muito nisso, né? Mas se der um pouquinho de atenção para esse assunto, fala assim, olha, e quando me aposentar lá? Eu não quero receber um salário, não quero mais. Aí o valor muda, ok? Aí depende do valor, aí a gente tem que fazer um cálculo, ok?
Então, uma pessoa que vende vende 6 mil por mês, ele vai pagar imposto de 500. O Joãozinho, vamos agora voltar no Joãozinho. O Joãozinho estava pagando no CPF dele, ele estava tendo um custo de R$2.000, R$2.042, se não me engano, o que dava quase R$24.500, quase R$24.499 centavos. O CPF dele, 24 mil ano, 2.000 mês. Aí o Joãozinho foi lá abrir empresa. Aí ele passou a pagar R$527,60 de simples. O mesmo faturamento dele, que o faturamento dele é 6 mil. Então, de 2.000 ele reduziu para 527. Então, assim, não precisa nem saber fazer conta, né, para verificar o quanto que ele estava perdendo dinheiro só porque ele achava que se ele abrisse o negócio, ele estava criando um monstro de 7 cabeças. Um monstro de 7 cabeças, sabe o que é um monstro de 7 cabeças, eu costumo falar? Não é de abrir empresa, é a condição de ele estar trabalhando no CPF. Trabalhar no CPF é que é um monstro de 7 cabeças. Quando você abre uma empresa, você verifica que, na realidade, além de você estar legalizado, quer dizer, o seu negócio não está... ele tem sustentabilidade, né? Não está arriscado a fechar de uma hora para outra por algum problema de multa, de auto de infração, de físico, essas coisas todas. Além de estar bem aportado legalmente, é mais barato, porque 2.000 para 527, tirem suas conclusões. O fisco, são os órgãos, né, de cada esfera, né? O fisco tem um fisco municipal e o fisco federal, né? A Receita Federal e a Secretaria da Fazenda do município. Existe a do Estado, mas a do Estado não se aplica aos pontos, a não ser que os pontos também vendam produtos, mas realmente é só serviço, então ele não tem relação nenhuma com o Estado, é só Prefeitura e Receita Federal. Então, o fisco, quando a gente faz os impostos, eu quero deixar claro que não é ao final, não, tá? Olha, vou pagar no final do ano. Não, é apurado mensalmente, por isso que eu coloquei os valores mensais, porque tem que pagar por mês, tá? Tanto a Prefeitura como a Receita Federal, ok? E tem uma pequena informação aqui, né? Caso eu não opte, caso a pessoa, né, o coach não opte pelo Simples Nacional, que é a personalidade jurídica da empresa, né? Em detrimento de querer se cadastrar no MEI, que é o microempreendedor, ele pode fazer, mas quando ele ultrapassar a faixa de 60 mil, automaticamente vai ser cobrado os juros retroativos. Eu vou explicar o que é isso aqui. A pessoa está cadastrada no MEI. E ele está faturando lá até 60 mil, paga os R$49, lá, aquelas informações que vocês já viram. Aí ele estourou os 60 mil, só que ele não chegou nos 70. Então ele vai pagar 4% de simples. Aí o que acontece? A partir de que momento que ele paga 4%? A partir daquele mês que ele estourou os 60 mil. Digamos que foi ele foi fazendo pequenos faturamentos, aí quando chega em agosto, ele faz o faturamento que, quando soma o ano todo, ele passa de 60 mil, mas não chega aos 70, passa dos 60. Aí, vamos dizer que foi em agosto. Aí, a partir daquele mês, ele não vai mais pagar R$49 lá do MEI. Ele vai pagar os 4%. Só que a partir de agosto, né, vai ser agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Ok? Então, vai pagar aqueles meses finais lá, porque foi ali que ele estourou. Isso é o MEI que está entre 60 e 70 mil, que vai virar paga os 4%. Quem estourar, que é o que está dizendo aqui agora, quem estourar os 70 mil, ele deixou de ser MEI, que aí deveria pagar lá os 6%, o que vai acontecer? Estourou os 60 mil, ele vai começar a pagar os simples, já a partir de 6%. Sabe o que vai acontecer se ele fizer esse processo? Quando ele chegar em agosto, ele não vai pagar 6% a partir de agosto. Quem é do Simples Nacional, já deveria estar e não está, quando ele atingir lá no Simples Nacional, ele vai pagar 6% desde janeiro. Vai voltar lá todos os faturamentos do ano, janeiro, fevereiro, março, vai aplicar 6% retroativo, vai calcular juros Selic, que é aqueles juros do governo, para ir pagando até chegar em agosto, até chegar em julho. Aí, a partir de agosto, ele vai pagando 6% continuamente. Então, eu sempre falo assim, opinião do Jean como, né, conhecido, profissional da área de consultoria. Se você já tem um negócio, você já está enxergando
que você vai, pelas suas previsões, você vai passar no mês, você já vai estar no Simples, quando for abrir negócio, já legaliza direto com personalidade jurídica e no Simples Nacional. Para depois, lá na frente, não ter que ficar pagando juros para o governo. Senão, eu vou chegar, mas a primeira eu vou no meio. Aí depois, sabe o que vai acontecer? Você vai chegar lá no Simples, no decorrer do ano, você já sabia que você já tinha projetado que ia chegar, aí vai chegar lá na frente, você vai pagar os impostos que o seu dele está pagando, só que não vai pagar juros, né, pelos meses anteriores. Então, muito cuidado quando vocês decidirem as escolhas. Deixa eu falar um negócio aqui. Assim, algumas pessoas aqui estão postando aqui várias coisas legais, e, pô, eu acho muito rico disso, vai montando as informações que nós não, né? Eu não consigo responder, acho que nem 10% das perguntas aqui. Mas algumas pessoas estão colocando umas perguntas, mas aqui na minha cidade, não sei o quê, na minha cidade, não sei quanto. Olha só, o intuito de hoje é para ele abrir, na realidade, fazer uma expansão de consciência, o quanto que você, provavelmente, às vezes pode estar perdendo dinheiro e, às vezes, simplesmente regularizar de alguma forma. As informações aqui, principalmente, tem muita variação de cidade de uma cidade para outra, cidade cobra isso, outra cidade tem isenção disso, tá? Então, aqui é uma base, como o João montou aqui, é uma base da cidade de Santos. Cara, você que na sua cidade, algum outro imposto a prefeitura dá isenção e a gente não tem como saber, tá bom? Beleza? E a informação aqui é para expandir a sua consciência, você entender que não substitui, cara, você ir num contador, ir num especialista na sua cidade e falar assim, cara, olha, a situação é essa, eu faço isso, e aí, qual o caminho que é melhor para mim, entendeu? O intuito de hoje é mostrar para você o seguinte, olha só que às vezes, talvez, você pode estar perdendo dinheiro simplesmente por não estar legalizando o seu negócio de coaching. Maravilha? Então, assim, mas passou muitas informações bacanas, que a gente, no final, vai bater um papo de todas as perguntas aqui. Vamos embora, exatamente. Então, vamos seguir aqui. Só lembrando aqui, complementando o que o Milton falou, o foco, se lá depois vocês vão decidir que eu quero fazer com MEI, eu quero fazer com personalidade jurídica do Simples, o foco, na realidade, eu estou trabalhando somente com meu CPF. O que vai me acontecer? Tá? Esse é o foco, tá, da nossa conversa. Taxa de licença, já como cadastrado lá, como MEI, isso foi como eu vim passando no decorrer da apresentação desde o início, como o já falou, que isso varia de cidade para cidade, ok? Então, vamos lá. Então, na realidade, aqui, na prática, por você trabalhar com o seu CPF, você percebeu que existem 4 problemas básicos, né? Você percebeu que, pelo fato de estar trabalhando somente com o seu CPF, já está trabalhando com a opção mais cara de imposto, trabalhar com CPF, né? Outra coisa, não possui controle financeiro eficaz. Jean, mas isso aí não tem importância. Vocês vão perceber que tem. Quando começarem a querer saber quanto que eu tenho de dinheiro, quanto que eu não tenho, quando é que meu dinheiro vai acabar, se o dinheiro que eu tenho na minha conta corrente reflete se eu estou realmente tendo lucro ou não, porque às vezes a gente tem dinheiro na conta, mas tem prejuízo. E tem coisas que vão descer e são altas. E se você não possui um controle financeiro eficaz, você tem dinheiro na conta, está quebrado e nem sabe. Você provavelmente pode estar numa condição de ilegalidade, tá? Quando trabalhar só com CPF, por quê? Porque isso é para os casos que não foi lá nem na prefeitura, verificar como é que faz para se cadastrar lá e obter a licença para poder praticar o serviço, tá? E não tem nem ideia do problema do seu problema hoje, né? Não estou nem falando amanhã, não, hoje. Pelo que já foi feito, pelo que está sendo feito nesse momento, a nível de negócios por vocês, tá? Então, vamos ficar atentos, tá? Isso significa que eu estava conversando com o Wilton, né? Eu achei legal mencionar isso, que ele também passou por isso. Então, ele achou legal falar assim, às vezes você pode estar no caos financeiro. Por quê? Porque quando a gente vai trabalhando somente com CPF e vai fazendo poupança, né? Porque fazendo poupança, entra dinheiro, paga as contas e guarda dinheiro, né? Entra, paga o consumo, né? As necessidades e guarda dinheiro. Então, está fazendo poupança. Então, acho que aquela falsa sensação
de que está tendo lucro. Mas quando vai declarar imposto de renda, ou alguma denúncia, alguma coisa assim, chega lá na declaração anual, né? No outro ano, aí o leão descobre que você veio praticando atividades e não pagou nada. Então, às vezes, aquele custo, aquela poupança que você fez, que você achou que você tinha lucro, na realidade, o leão vai abocanhar tudo, os impostos, tanto municipal quanto federal, né? E a sua poupança pode ir tudo ali, né? Embora. E um detalhe, tá, pessoal? Eu vi um comentário que parece que tem gente que trabalha até como advogado aqui, então ele sabe o que eu vou falar. Quando o fisco, quando a Receita Federal, ela multa, ela não dá só multa, ela não cobra só imposto, ela dá uma multa por você não ter declarado. Então, você paga o imposto, com juros, ela aplica uma multa. Entendeu? Então, por isso que a gente fala assim, olha, pessoal, se você está trabalhando só com seu CPF e não está nem se importando, que está achando que está fazendo poupança, na realidade, se você continuar assim, se você não se movimentar, se você não fizer nada e esperar a Receita Federal te encontrar para depois você ver o que você vai fazer, se você chegar nesse ponto, na realidade, você já está no caos e não sabe, porque quando ela vier, é muito comum a gente ver casos de a pessoa ter que desfazer de patrimônio, tá? Porque só que tinha em conta corrente não dava. Então, muito cuidado, tá? Não espera chegar no ponto de que a Receita Federal venha te encontrar. Não deixa chegar nesse ponto. E aí, o que resulta no quê? Na nossa afirmação de que se você fizer corretamente, logicamente que as coisas vão fluir, né? E por quê? Por duas razões. Porque você vai estar fazendo a formalização e você vai estar implantando controles básicos, né, de informação financeira. E o que você pode fazer para não perder mais dinheiro e nem entrar nesse caos das cobranças futuras aí que vem do fisco? Você, coach. Você vai abrir uma empresa, né, fazer uma abertura de empresa, vai lá realizar a abertura dos seus processos de coach lá na junta comercial do seu estado. Naturalmente, automaticamente, lá vai abrir uma inscrição de CNPJ e vai obter o alvará de funcionamento do seu município. Ok? Mas ele já quer fazer isso? No caso aqui, é contador. Tá? É o contador. É um profissional que ele não pode... Uma pessoa pode fazer sozinho o MEI, tá? Ela pode se cadastrar e controlar sozinho. Ou na empresa tem que ter a figura do contador. Ok? Depois de aberto, vai realizar o enquadramento tributário. O enquadramento tributário é aquele processo que vai informar para o governo assim, olha, a minha empresa, o meu negócio de coaching, ele vai estar no Simples Nacional, tá? Eu quero pagar aquelas faixas de Simples Nacional que são muito mais baratas do que as outras formas de imposto utilizadas no país. Ok? E vai implantar a contabilidade e a receita fiscal, que quem vai fazer isso aqui é o contador que ele for contratar, tá? A contabilidade é registrar os fatos ocorridos, e uma vez por ano ele vai ter os relatórios desde de contabilidade. E a receita fiscal é aquele processo onde tem a apuração de imposto, que é gerado as guias, né, para pagamento, e também o coach informa, né, através do seu contador, o governo, quanto que ele pagou, quanto que ele apurou. O governo, ele cobra algumas informações, alguns arquivos magnéticos para poder gerar informação para ele poder fazer o controle lá, né, das informações do CNPJ. Então, contabilidade, receita fiscal. E vai ter, obviamente, para efeito de negócio, vai ter que ter os controles internos, tá? Ah, Jean, mas só a contabilidade não é o suficiente? Bom, é o suficiente para efeito de atender o fisco, né? Quem cobra imposto. Agora, e o suficiente para manter, de fato, a minha saúde financeira, né? A empresa tem uma condição salutar, né? De monetária. Só a contabilidade para a gestão do seu negócio, efetivamente falando, né, dentro da sua realidade, só a contabilidade ela não é o suficiente. Até porque, muitas vezes, quem sabe ler um balanço contábil, quem é contador, quem está habituado a ficar lendo, analisando o balanço. E, muitas vezes, não é nem o foco, né, nem o caso. Então, para o gestor do negócio em si, né, da parte operacional, da parte financeira em si, ele quer saber dos relatórios que vai dizer para ele quanto que ele tem dinheiro
Quanto que ele ganhou, quanto que ele vai receber, quanto que ele vai pagar. Então, esse é o fluxo de caixa. Em um negócio, você já deve ter visto diversos cursos Sebrae, essas coisas. É imprescindível. Um negócio que não tem o mesmo fluxo de caixa, alguém controlando o fluxo de caixa, ele está fadado ao fracasso, tá? Não tem jeito. Dificilmente o negócio sobrevive por muito tempo sem ter um fluxo de caixa. Muito difícil mesmo, tá? Qualquer que seja o setor. Às vezes sobrevive de curto prazo, mas para o médio e longo prazo, às vezes você até acaba encontrando a necessidade de fazer, tá? No decorrer do seu negócio. Tem que ter um controle de centro de custo. Por quê? Porque é muito comum o coach separar os projetos, acho que não sei se vocês chamam de projetos, né? Para poder saber o que é centro de custo, é quando a gente segrega. Por exemplo, vou dar um exemplo básico aqui. Vamos dizer que eu estou fazendo o projeto estou atendendo o Jean. Eu quero saber se o Jean se os trabalhos que eu estou tendo com o Jean, se ele está me dando lucro ou prejuízo, eu atendendo ele. Então, isso é só separando o centro de custo. Entendeu? Porque às vezes a pessoa, você está fazendo trabalhos, aquele trabalho ele está te dando prejuízo e você não sabe, porque não toda sua empresa dá lucro, mas você não sabe que aquela situação ali está te dando prejuízo. E somente com o centro de custo você vai saber. Tá bom? E, obviamente, você tem que implantar um conta corrente de clientes e fornecedores. Por quê? Porque ele vai gerar um histórico financeiro com seus clientes e também com seus fornecedores, para você, quando tiver fazendo alguma coisa, dar algum tipo de benefício, fazer algum tipo de cobrança diferenciada, negociar com o fornecedor, você tem um histórico e você consegue enxergar lá e falar assim, olha, essa pessoa aqui, lá quando eu fechei aconteceu isso, aconteceu aquilo, me deu prejuízo, ou então ele me cobrou caro lá. Então, se você não tivesse conta corrente de clientes e fornecedores, você pode estar fazendo negócios com parceiros complicados e demorar um pouco a perceber, tá? Ou então parceiros bons e você não dá a devida importância para ele. Deixa eu só entrar aqui rapidinho. Galera, é o seguinte, olha só. O centro de custo, vou dar um exemplo, bem que eu acredito que muita gente aqui que faça isso. Por exemplo, você dá um treinamento, chutar, tá? Estou dando um exemplo aqui, porque tem muito coach que dá treinamento. Tem coach que atende cliente individual. Tem coach que tem coaching grupo. Tem coach que, inclusive, já está na parte online. Tem coach que é afiliado, afiliado de cursos online. Se você não separa isso, você não sabe o quanto você está gastando dinheiro para funcionar cada negócio desse. Cada negócio desse é diferente. Cada ação dessa, por exemplo, se você atende coaching grupo, você faz ações, ou de marketing, ou de investimento, para aquilo acontecer. Então, você teve um investimento daquilo. E se você mistura tudo, você não começa a ter a noção de saber o que é mais estratégico. Isso aqui eu vou parar porque eu estou gastando mais dinheiro do que está entrando. Se você coloca tudo num pacote só, você vai analisar tudo. Beleza, estou ganhando. Mas, às vezes, você está fazendo alguma ação de algum negócio seu. Entre coach individual e coaching grupo. Vamos lá. Você pode, às vezes, estar investindo muito dinheiro para montar um coaching grupo e aí você percebe que esse investimento não está valendo a pena. Que talvez para você atender o coach individual está valendo. Então, o que faz você separar? Porque você investe, normalmente, um coach hoje que acaba investindo talvez em Facebook Ads, alguns sim, alguns não, mas investe talvez em montar uma palestra, em alugar sala, combustível, uma série de outros gastos que você tem. E aí você, quando separa, esse gasto aqui eu gastei para fazer X coisa, esse aqui para fazer X coisa. Você começa a entender o que está valendo a pena você continuar. Cara, isso aqui não está valendo a pena, então eu vou só focar nisso, entendeu? Então é importante mais por causa dessa situação. Ótimo. Então vamos alinhar o que nós vimos aqui, o importante para quem está trabalhando com CPF. O interessante é que o planejamento aqui, né, para poder sair da condição de caos, tratar da legalização e tratar dos controles. Então, o que ele vai precisar? De um profissional contabilista, vai precisar providenciar os documentos de abertura, que é o contabilista que vai fazer isso, vai ter a contabilidade e a escrita fiscal, que vai tratar dos impostos, vai precisar ter a gestão financeira, né, na figura de um gestor financeiro, e os controles financeiros em si, que são as ferramentas, né, fluxo de caixa, o centro de custo, os relatóriozinhos que vão fornecer informações vitais para vocês saberem como é que está o seu negócio, ok? Então, é perceptível que o negócio de coaching de vocês tem processos, mesmo vocês não tendo
muita ciência disso, porque qualquer coisa que a gente faça, ou que a gente ofereça no mercado, ele acaba tendo um processo, né? O comercial e o operacional, que esse é o que vocês todos já fazem, né? Tem que ter também o fluxo de caixa, que eu não sei se tem alguém aí que faça ou não. O contábil fiscal. Partindo do pressuposto que nós estamos falando para pessoas que trabalham com seu CPF, eu já deduzo que somente o único processo praticado aqui, o processo básico praticado, é o comercial operacional. Os demais devem estar lá no stand-by, né, aguardando a vossa atenção. Então, você percebe que você vai ter que gerenciar esses procedimentos e as ferramentas de gestão patrimonial, né, para esses seus processos aí. Então, você vai ter que fazer a gestão disso tudo, né? Que aí é o caso quando ocorre a figura do Jean, né? Que o Jean é o diretor da Jons, né? Onde trabalha com gestão de gerenciamento para pequenos negócios. Onde a gente acaba atendendo, muitas vezes, esse profissional que ele não tem tempo para lidar. Ele, às vezes até sabe, mas ele não tem tempo. E o foco dele é fazer negócio e gerar recebimento e fazer dinheiro, né? Além de também, é lógico, de exercer atividade com todo o prazer do mundo que ele escolheu. Mas a Jons, ela faz isso. Ela ajuda os cotos a fazer o quê? O projeto de implementação do fluxo de caixa, o gerenciamento contábil tributário, né, fiscal. Não é a Jons quem faz, mas ela não faz a estruturação em si, mas ela gerencia, tá? A Jons tem um parceiro aqui em Santos que faz isso, e obviamente que nós temos clientes fora de Santos também, e aí cada cidade a gente arranja um parceiro contábil, né, para poder atender o cliente, tá? Inclusive, eu vi uma pergunta aqui, eu sempre vou deixar as perguntas no final, mas falando a respeito que eu não falei a respeito de custo contábil, de custo com contador. Na realidade, esse custo, ele varia de cidade para cidade, de contador para contador, tá? Então, não posso falar quanto que é o custo do contador, porque cada contador, ele faz o seu preço, ok? E varia muito de região para região, ok? Mas, mesmo assim, né, é sempre importante falar que, com certeza, vou falar agora dos contadores, né, apesar de eu não ser um contador, eu sou contador de profissão, mas eu não exerço, tá? Não exerço mais, já exerci muito, mas hoje eu faço a consultoria. E a questão de ter que valorizar aí o profissional, porque eu tenho certeza que, por mais que ele cobre horários, se você ver a diferença desses 20 mil a mais que você paga com o CPF, não vai chegar lá. Isso é certeza absoluta, ok? Também a Jons trata de projeção de contas a pagar e a receber, né? É um controle super importante, porque no dia a dia a gente não acaba não sabendo quando é que vence, deixa de vencer, qual o valor, com quantas prestações, quando é que... às vezes até a análise a gente faz a respeito disso, né? Do giro de caixa, do giro de capital. E os controles econômicos por cento de custo, que é aquele que o Wilton mencionou há pouco, por área de negócio do produto, né? Às vezes estão fazendo ações de um negócio que, como você está vendo, só está analisando o negócio como um todo, você acha que o negócio inteiro está dando lucro, mas às vezes alguma coisa específica está dando prejuízo, e você percebe que está aplicando esforço que não deveria aplicar. E aí você vai fazer uma análise, se vai permanecer ou não, ok? Então a Jons faz esse tipo de consultoria, ajuda os coaches nessa. Para quem quer o serviço que a coach acaba prestando, para os coaches que querem estar devidamente legalizados, né, evitar esse caos, né, esse problema financeiro já anunciado, e os que não possuem tempo ou conhecimento, porque tem coach que possui, às vezes, conhecimento, mas não tem tempo para lidar. E, claro, aqueles que não têm nem tempo e nem conhecimento para lidar com essas questões. Ok? Eu gosto do impossível porque lá a concorrência é menor, e agora sim a gente está abrindo para perguntas e respostas. Pode mandar, pessoal. Então, vamos lá. Pode mandar perguntas e respostas, tá? A gente já está finalizando. Faz a sua pergunta, eu vou começar a pegar a pergunta. Olha só. Quem quiser depois falar com o Jean, mandar e-mail para ele, tirar dúvida, querer saber fazer uma pergunta mais específica, aqui está o e-mail dele, pode mandar e-mail para ele, sem problema nenhum. Ele ou a equipe dele vai acabar vendo. Beleza?
Então, anota o e-mail dele aí, para depois você mandar um e-mail para ele. E aí a gente vai responder todas as perguntas que estão aqui. Maravilha? E pode fazer sua pergunta agora. Então, vamos começar a responder todas as perguntas. Cara, vamos ver. Eu sendo contratado por uma empresa, posso ter MEI em meu nome? Então, aqui deve ser o seguinte. Foi o Marconi que respondeu, ele é funcionário de uma empresa, ele pode ter um MEI no nome dele? Ele pode, não tem problema nenhum. A pessoa pode ter até empresa e ser funcionário de outra, não tem problema nenhum. Tá. Até deve, tá? Porque está exercendo uma atividade que não é lá como funcionário da empresa que pode atuar. Entendeu? Na verdade, tem que ser legalizado mesmo sendo funcionário. Beleza. A Giane colocou aqui, no MEI, não preciso formalizar na prefeitura? Não, na verdade, o MEI funciona da seguinte forma. Você faz o cadastro no site, e aí ele te dá um prazo, tá até no portal do MEI, tá? Ele te dá um prazo de você ir lá confirmar a sua inscrição, mas se você não for, automaticamente, depois de 180 dias, o ato se consome, tá? Então, é bom ir, mas não que necessário. Se você não for, depois de 180 dias, ele vai ser legalizado automaticamente. Tá. O Paulo Júnior colocou o seguinte, o MEI, se você pagando só a taxa, que é os R$50 que ele arredondou, pode dar alguma coisa de errado? Pagar só um MEI e não fizer nada? Errado não vai dar, tá? Não vai estar errado. Só que você não vai estar contribuindo com o INSS da parte da aposentadoria, então você está achando que aquele INSS que o MEI recolhe dentro lá da taxa dos 50 está te garantindo, mas na verdade não te garante a aposentadoria. Ao final, você perdeu esse tempo todo, tá? Para efeito de aposentadoria. Tá, e não precisa registrar na prefeitura mesmo, né? Não, ele vai automático depois de 180 dias. Tá. Enquanto a legislação do MEI é assim, tá? Não sei que mude aí. Tá, beleza. Paulo Júnior colocou, se eu vou pagar o IR de 510 no mês e o 132 de aposentadoria, vou ter problema? Deve ser, não tem uma condição que você falou. Que é verdade. Respondendo até aquele rapaz lá, eu esqueci o nome, tem sim, tem que pagar imposto de renda, tá? Tem que pagar, é obrigatório. É obrigatório. Se não pagar imposto de renda, ele vai ser autuado pela Receita Federal, ok? E aí aquela questão de cobrar com juros e multa vai receber a infração. Tá. Deixa eu ver aqui. Cara, aqui é uma pergunta que acho que até eu poderia responder se eu falar besteira, você me corrija. O Marco Souza escreveu, o que seria melhor, declarar como advogado ou como coach? Eu acho que são duas profissões diferentes, cada uma tem que atuar com legalidade dentro de cada uma, né? Exato. Soltar nota de cada uma, exato. de cada uma. Não existe isso, ser o melhor um, o melhor outro. Exatamente. É cada um no seu. Exatamente. Cada um na sua situação, né? Isso. Não quero misturar as duas. Gente, você já deve ter escutado falar em casos que uma pessoa é sócio de 2, 3 empresas, tem 2, 3 empresas, a razão é por essa, tá? Porque ele atua em ramos diferentes e aquela empresa dele lá não tem relação com o que ele está apresentando, de fazendo serviço. Então, na realidade, não é melhor como coach ou como advogado. Você tem que apresentar as suas ações de advogado como advogado e as de coach como coach, ok? Beleza. A Angélica está perguntando aqui, mesmo tendo MEI, pagando o DAS, é recomendável que eu tenha conta corrente no banco como PJ? Não como PJ, mas como MEI, porque quando você se cadastra como MEI, eles te dão um CNPJ. Quando você dá um CNPJ para o MEI, você não está na condição de PJ, você é um MEI. O MEI não é um PJ, ele é uma pessoa física que tem um CNPJ específico de MEI, ok? Então, você está cadastrado como MEI com aquele CNPJ. Você tem que pegar aquele CNPJ do MEI e cadastrar no banco. Então, você é um MEI, você não é um PJ, tá? Tá, mas é recomendável? Sim, deve, tá? A Angélica, novamente, como declarar serviços que são feitos com marketing digital, por exemplo, motos? Isso aqui? Isso é imposto de renda de pessoa física, tá? Aí, isso é um outro tema. Me manda por e-mail que a gente conversa depois. Angélica, manda e-mail para o Jean, que ele já falou que ele fala com você individualmente sobre isso daí. Bacana? Obrigado pela pergunta. A Giane, no caso de abrir uma empresa pelo Simples Nacional, em algum mês eu não tiver faturamento expressivo, exemplo, 2 mil no mês, tem algum pagamento mínimo obrigatório? Só o pagamento que você vai fazer aquele INSS o INSS do Prolabore e a taxa de licença, né? Aquela taxa, se a prefeitura, que varia de prefeitura para prefeitura, se houver prefeituras que nem cobram taxa de licença,
nem isso haverá. Ou então, naquelas que cobrarem, eles vão ter que fazer recolhimento. Você não vai pagar, é o simples não paga. Tá, beleza, então. Jack, depois ver se foi respondendo a sua pergunta. Tem que emitir. A Angélica colocou: tem que emitir nota fiscal para todos os coaches, clientes de coach de pessoas físicas? Tem. Tá, beleza. Já é bem? Tem. Gente, eu vou dar um exemplo clássico, tá? Eu fiz isso, na realidade, esse mês. Quando a gente emite para a pessoa física ela é consumidor final, tá? Então, o que acontece? Emitir pessoa a pessoa, eu indico sempre essa, porque uma pessoa ela pode pedir. E se você não tiver nota para dar, como é que fica, né? Mas o fisco também ela admite que você pegue todas as suas vendas no mês e faça uma nota só ao consumidor, ok? Ao invés de emitir uma a uma, faz uma no final ao consumidor. Mas aí você não vai conseguir, você não vai ter condições de dar uma nota fiscal para uma pessoa no futuro, se esse cliente vier a pedir, tá ok? Legal. A Angélica fez uma pergunta bacana aqui, ó. Na situação seguinte, ela tem 2 contas bancárias, uma pessoa física e uma jurídica. Fez serviço de coach, recebeu em dinheiro na conta física. Como é que ela pode corrigir isso aí? Como é que corrige isso? Como é que corrige? Ela vai ter que fazer uma coisa que chama carta de cessão de crédito, da pessoa física para a pessoa jurídica. É só uma carta que faz. Se você já tem uma empresa, creio que você tem uma contadora, né? Só você informar ela que ela vai fazer isso. É uma carta de cessão de crédito. E aí ela vai transferir lá e é uma jogada contábil, legal contábil, que ela vai resolver isso para você, ok? Mas tem que avisar ela, senão vai ficar isso no seu nome, você vai pagar esse imposto aí, ok? Tá. Adriana, oi, Di, tudo bem? Agora que eu vi que você está aqui, Adriana Medeiros. Se o coach opta entrar direto no Simples Nacional, na faixa média de 670 mil, a multa, quando ele sobe de patamar? Não, só da transferência só muda o percentual. Se passar de 170 mil, aí você vai começar a pagar naquele percentual. Só que você vai ter que retroagir desde o início do mês, né, do ano. Mas não tem multa para isso, não. A Silvia está colocando o seguinte: eu tenho uma empresa de representação que eu usei. Posso mudar a atividade e manter para a coaching? Pode, mas tem que verificar depois, porque parece que quem é representação de quê? Não fala do que é. Pra você ver, se for comercial, tem cadastro na associação comercial, só tem que ver esses trâmites aí, ok? Para poder fazer alteração. Mas alterar o objeto de empresa, que é o que a empresa vai fazer como negócio, isso pode ser feito. Tá, na sua casa já tem bastante pergunta aqui, ó. Pode colocar pergunta aí, que enquanto eu acabar as perguntas, a gente não sai daqui. Legal? Vou responder 100% das perguntas. A Elisângela está colocando, usando o exemplo do Wilton, que deixou de ser CLT, tem um período de seguro-desemprego. Nesse período, é aberta a empresa, peça automaticamente o direito de seguro? Eita, isso é coisa trabalhista. Bom, pessoal, o ideal me manda por e-mail, sim, mas assim, perde, tá? Quem tem CNPJ ativo... Não, acho que ela, pelo que eu entendi aqui, ela é CLT, ela deve ter saído da empresa, ela está no período de estar recebendo o seguro-desemprego, pelo que eu entendi. Sim. E aí, se ela abrir a empresa, ela vai perder? Perde por um CNPJ identificativo, a pessoa lá saca o dinheiro até aquele momento, dali para frente não. E eles vêm porque já está, o sistema da Receita, ele já está organizado para isso, tá? Então, pessoas chegam lá, tem CNPJ ativo, eles falam assim, você não vai receber o seguro-desemprego. Aí, às vezes, essa empresa existe, mas ela não tem operacionalidade. Aí, a pessoa tem que comprovar que aquele CNPJ, apesar de estar ativo no cadastro, ela não funciona, para poder liberar. Okay? A Giovana agradecendo, olha só, parabéns pela iniciativa, sou advogada e agora mudou a legislação e possibilitou a inscrição no Simples Nacional de Sociedade Singular para advogado. Pergunto, sabe me dizer se tem diferença de alíquota entre profissionais autônomos e advogado regularizado de sociedade singular? Não, me manda por e-mail. Que já é outro foco. Manda que a gente responde, tá? Agora, fala diretamente com o Jean, tá? O e-mail dele tá aí, manda para ele, anota o e-mail dele, pode mandar, que ele se comprometeu que todo mundo que mandar e-mail para ele com alguma dúvida, alguma coisa mais específica, ou inclusive até fora da área de coach, de repente, coach, eu tenho uma empresa, não sei do que. Cara, eu queria saber, talvez, para reduzir mais imposto, será que está certo? Será que o meu contador
Porque é o seguinte, o que eu verifiquei na prática, isso eu na prática, o contador, ele às vezes, nem todo mundo tem contador que é preguiçoso. E ele vai botar lá você, lá, mais coisa mais conveniente para ele, mais rápido para ele. Só que às vezes mais rápido para ele não é o melhor para você. E aí, de repente, ele está fazendo não vou falar de coisa errada. Ele está fazendo mais prático para ele. Que talvez não seja o melhor para você. Existe contador e contador como qualquer outra profissão. Então, se você tem uma dúvida, você quer saber o que é, você quer saber analisar, você quer ter uma análise mais profunda, você quer entender o seu caso específico, pega o nome do Jean aí, ó, jean.oliveira@joão, está aí na tela, anota e pode mandar e-mail para ele. Eu vou pedir para todos que mandarem e-mail mencionar que é do webinar, tá bom? Não esqueçam disso, tá? Senão não vou dar prioridade. Beleza, vamos lá. Beleza, Giovanni? Então você manda e-mail para ele. Belezinha? Peguei a palestra metade, total, Maria. Aqui está o seguinte, e se a pessoa já estiver pagando INSS sobre salário, aposentadoria por idade, como fica? Acho que a pessoa já está pagando INSS sobre o salário. Aquela já é funcionária, ela já está pagando. E lá, tem algumas situações que você falou da pessoa fazer aposentadoria. Como é que ela fica? Pagando 2 vezes? Não. Uma pessoa, quando paga INSS, ela é uma expressão só para a pessoa, tá? Então, vamos dizer que a pessoa tem uma empresa e é funcionário. Isso é muito comum. Eu tenho uma empresa, declaro prolabore e sou funcionário. A pessoa, ela tem inscrição, que é o NIT, que é o número de inscrição do lado do trabalhador, ou hoje em dia é o PIS, né? O pessoal utiliza para efeitos da Previdência Social, para identificar ele lá como se fosse o seu CPF lá para a Previdência, vamos dizer assim. Existe esse registro. E é por pessoa. Então, quando a pessoa paga por uma, digamos assim, a pessoa é funcionária, é descontado na folha. Aí ela abre uma empresa que é o prolabore. Se ele recolher o teto de uma, na outra ele não paga. Entendi. Entendeu? Uma pessoa só, que é sempre assim, ele vai pegar tudo que ele está pagando, vai somar até chegar no teto. Tá. Vai chegar uma hora que o cara está pagando, pode acontecer que ele está pagando tudo por uma, aí na outra ele não paga. Se ele muitas vezes acontece, o cara é funcionário e paga por empresa, só que um tem que, um RH tem que comunicar o outro RH para poder fazer o processo. Não, mas ele é o dono da empresa dele? Como é que ele é? Não. Ele é dono da empresa dele, mas ele tem a contabilidade que fecha fora dele. Tá. Tem contabilidade. Exatamente. Tem que mandar as empresas de contabilidade, ou de RH, aí tem que trocar a informação para poder ajustar isso e eles não pagarem duplicidade. Tá? Beleza. Então, vamos lá, continuar aqui. Tem que pagar imposto de renda, nesse caso, apenas para o valor acima de R$6.000 por mês? Não. É só seguir aquelas faixas. Existe uma tabela do IR, que é aquela tão famosa que tem até 1.800 e pouco isento, depois vai passando lá, né, até chegar na faixa de 27,5%. Os 6.000%, os R$6.000, eu utilizei só de exemplo, tá? Uma pessoa que vende R$6.000 de coach. Mas, na realidade, tem que ver aquela tabela de ajuste anual, né? Que tem a tabela de IR procura lá, tabela de IR ano 2016. Procura no Google, que ela vai aparecer logo de cara lá, vocês vão olhar quais são as faixas. Beleza. A Elisana colocou o seguinte, no caso de você estar no Simples e reduzir o faturamento, é possível reduzir para o MEI? Não. Não? Beleza. Azevedo, se o MEI passa um bom tempo sem receita, é que ele escreveu aqui, mas vamos lá. Se o MEI, eu vou entender a pergunta, é como se fosse assim, o MEI passa por um bom tempo sem ter receita nenhuma. Ele tem que pagar uma taxa mínima de IR, além dos R$49? Não. O fixo é os R$49, tá? O IR é sobre o faturamento. Beleza. O faturamento não, sobre aquela margem de faturamento que eu demonstrei. Tá. Adriano colocou o seguinte, quem está no coach está no zero, já pode abrir direto Simples? Pode. Tá. Até aconselho, tá? Tá. Mas o pagamento de todos os tributos é só quando o coach começa a ter faturamento? Isso. De todos, não. A prefeitura, se a sua prefeitura te cobrar a taxa de licença, você tem que pagar a taxa de licença, ok? Os outros é quando você começar a faturar. Beleza. No imposto de renda de CPF, pessoa física, eu declaro apenas a minha receita como empregado de uma empresa. E no sistema MEI, só declaro o MEI de CNPJ. Posso não mencionar a receita no MEI no imposto de renda? Posso não mencionar a receita? Deveria mencionar, ok? Deveria mencionar. Mas aí nós estamos falando de declaração de imposto de renda de pessoa física.
não é um tema aqui, né? Depois nós manda aí um e-mail que eu... Você vê, manda um e-mail pro Jean, específico. Mas esse é outro assunto, é outro tema. Tá. Vamos lá, é o seguinte. Já presto serviço de coach, que não chegou nos 6 mil no mês. E não emito nota fiscal, não emito nada. Eu já... Parece que eu fico. Olha, o nome é Edjane, né? Edjane. Olha, Edjane, você está na condição da maioria das pessoas que não emitem, que trabalham com coach, não emite. É uma situação comum, né? Eu creio que quando o pessoal está começando, está todo mundo nessa condição, né? Já está no caos, sim, tá? Desculpa eu te falar, mas corre para legalizar isso aí, porque você pode se aborrecer depois. Beleza. Um autônomo bacana. Mais alguma pergunta? Estamos aí com ainda mais de 60 pessoas aqui. As perguntas aqui, pelo que eu vi, terminaram. Então, a gente vai terminando. Falando isso, coloca a sua pergunta aí. E importante é o seguinte, olha só. Às vezes, eu não sei se você um dia teve já disponibilidade de conversar com pessoas especialistas, né, nesse tipo de assunto. E quando eu pedi para o Jean vir aqui, porque realmente eu sei com todo aí dizer assim, todo aparato que ele tem, né, cara, o que ele vem fazendo, o que ele já fez, o cara que trabalhou já no projeto da ONU, projeto da OE, não sei das quantas, que só ele sabe falar aquilo, e está tendo frentes aí de executivos multinacionais, mas na parte de controladoria, finança. Cara, não sei se você está presente para isso, mas assim, ele conhece muito, cara, de verdade, ele conhece muito. Às vezes ele quer me ensinar algumas coisas, mas eu não quero aprender. Eu vou falar uma coisa para vocês, de um Milton. Cara, eu, de verdade, eu acho muito, muito, muito chato, cara, lidar com isso. Lidar com tudo isso que ele te informou, cara, é chato demais. Não sei se você gosta, mas eu acredito que também não. Porque a gente que gosta de coach gosta mais da parte mais de humanas. Eu acredito que também não. Mas, quando eu entendi a importância disso, eu comecei a dar pelo menos uma atenção para começar a organizar dessa forma mais profissional, cara, mais profissional. Porque é o seguinte, cara, eu entendi que ou eu pego, né, o coaching, atuo como negócio e sou profissional nisso, eu estou brincando. E aí eu entendi, fiz a percepção, falei, cara, e outra, amanhã também não quero ninguém cobrando, batendo na minha porta aqui, me cobrando de coisa que eu não estou pagando. Mas eu acho muito chato, mas é aquele chato que é necessário, cara. Sabe aquela coisa chata que não tem jeito? Você fala, cara, é chato, mas você tem que carregar ela o resto da sua vida, desde que você queira realmente entrar com profissionalismo na sua profissão, cara. E é isso que eu entendi, e por isso que, às vezes, pessoas perguntam, Wilton, hoje é o Jean que toma conta da sua gestão? Sim, cara, hoje é a empresa dele que toma conta da gestão do meu negócio de coaching, 100%. Tá? Ele toma conta aí, tem uma equipe que toma conta da minha gestão. Então, mas, cara, quis trazer aí pessoas que conhecem do que estão falando, sabem do que estão falando, e se você tem um assunto específico seu, entra no e-mail dele, entra no e-mail não, manda um e-mail para ele, que ele vai te atender. Maravilha? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Então, beleza, pessoal. Então, é o seguinte, nós estamos com algumas pessoas aqui, eu queria o seguinte, queria deixar com você duas coisas. Duas coisas não, uma coisa só. Queria que você escrevesse. Eu sei que talvez foi muita informação. Falaram para mim o seguinte, você vai disponibilizar a apresentação? Quem aqui quer que disponibilize a apresentação? Escreve aí para mim. Digita aí, eu quero. Eu quero. Quem quer que disponibilize a apresentação? Depois eu vou perguntar para o Jean se pode, né, também. Eu vou fazer uma força com ele. Mas se tiver muita gente, eu vou falar, cara, olha aqui, ó. Tem muita gente pedindo. Digita aí, eu quero aí. Quero ver se realmente tem bastante gente que quer a apresentação em si, para você começar a entender um pouco melhor. Maravilha, maravilha. Bastante gente aí, cara. Bastante gente digitou eu quero. Beleza, eu vou conversar com ele. Olha só, eu não vou prometer, tá? Eu não vou prometer, porque eu vou conversar com ele agora. E para ver se ele libera a apresentação. E aí eu mando para vocês a apresentação. Beleza? Aí, de repente, você vai falar, mas Wilton, cara, tem muita coisa aqui que passou rápido, então é números, vírgulas, é isso, é aquilo, outro. E eu acabei, às vezes, não entendendo muito, passou muito rápido. Cara, então pode ficar tranquilo. O que eu vou fazer? Eu não prometo que eu vou fazer isso hoje, nem amanhã. Mas eu prometo que eu vou fazer o seguinte, eu vou verificar qual é a melhor forma de eu disponibilizar isso para você. Aí você pode assistir, pode voltar, pode fazer
realmente o que você tiver afim aí, dentro do onde parou, de repente onde travou, ou onde para você vai fazer mais sentido de você voltar. Mas lembrando que nada aqui substitui você na sua região, procurar um profissional, conversar com ele. Aqui, como eu falei, cara, foi uma expansão de consciência para trazer para você, cara, um caminho que talvez ninguém fala, cara. Todo mundo fala assim, conquistar cliente, conquistar não sei o que, blá, 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 tá, beleza, e depois? Como é que o bicho pega? Aí fala, pô, mas ninguém me falou disso, beleza? Então tá bom, pessoal. Então a gente vai ficando por aqui. Deixa eu ver se tem aqui, parabéns, excelente. Não tinha muita noção do conteúdo, mas estou excelente no momento de criação da minha empresa, ficou bacana. Oi, Marcela, tudo bem? Parabéns pela iniciativa de falar desses assuntos, são importantes na carreira de coach, realmente é um fator primordial, ninguém orienta sobre isso. É verdade, cara, ninguém realmente orienta sobre isso. Então, beleza, então. Então, beijão para todos vocês aí. Dá um tchau aí pro pessoal. Eu gostaria de agradecer a presença e a atenção de todos, espero ter ajudado. Né? Como o Wilton explicou, né, eu tomo conta dos negócios dele, como de outros também a nível nacional. Tá? Eu não trato só de profissionais de coach só daqui de Santos, né? Eu trato a nível nacional e, claro, que atendo cada um conforme a sua necessidade, né? Mas o Wilton falou tudo, não precisa ser, pode ser comigo, pode ser com quem quer que seja, o importante é vocês procurarem um profissional e não alimentar o caos, tá? O importante é vocês terem noção disso e tenham a devida atenção para solucionar antes que o problema bata na sua porta. E ademais, boa noite a todos, bom descanso, né? Porque eu sei que todo mundo trabalhou o dia inteiro aí. E daqui a pouco eu vou voltar para ver minha filhinha também. Então, beleza, pessoal. Um grande abraço, um beijo no coração de todos vocês. E a gente se vê aí fazendo uns webinários bem bacanas. E semana que vem está tendo aí uma surpresa bem show aí, que eu vou trazer um webinário bem bacana. Tá bom? Um grande abraço, tchau, tchau. E até o próximo webinário. Tchau, tchau.